Bem, bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Antes que você fique assustado, né? Pessoa que veio numa igreja evangélica, encontrou um padre aqui na frente. O que aconteceu com o pastor Glauber, né? Desviou. O que eu faço com esse homem? Acho que eu entrei na igreja errada. Bom, eu fiz isso de propósito mesmo para causar essa reação em vocês. Antes de mais nada, eu preciso esclarecer que, apesar de vocês verem os clérigos católicos usando isso aqui não é uma invenção católica, tá? Essa é uma invenção protestante. Os católicos passaram a abandonar a batina por conta da facilidade de usar esse tipo de roupa mais simples, mais fácil para o dia a dia do que aquela batina comprida, né? E na sua mente você está imaginando que isso é coisa de padre, que é coisa de católica. Mas, na verdade, esse colarinho clerical foi criado, desenvolvido por um reverendo chamado MacDonald em 1827, há muito tempo atrás, e tem um significado por detrás disso. Qual que é o significado disso aqui? Nós encontramos praticamente dois significados. Essa coleirinha branca aqui, que simboliza, na verdade, uma algema, é um lembrete para o ministro e para o povo, pastoreado pelo ministro, que o ministro é escravo de Cristo. Ele está com uma corrente, ele está algemado a Cristo, então ele está aqui a serviço de Cristo. E a cor branca, ela simboliza a pureza da palavra de Deus ministrada pelo ministro, pelo escravo de Cristo, pelo servo de Cristo, que no caso é esse que vos fala. Tá? Então, é só deixar isso claro para vocês não ficarem assustados, porque essa é a primeira vez. Não sou padre, sou casado e sou pastor. E assim vou continuar. Eu peço a você que abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 21, por gentileza. João, capítulo 21, nós estamos hoje chegando no final desse evangelho, e eu estou assim com um misto de sentimentos, né? Por um lado, a alegria e a felicidade mesmo de chegar ao fim desse evangelho. Afinal, foram quase 3 anos dentro do evangelho de João. Mas, por outro lado, também estou triste porque está acabando o evangelho de João. Eu queria continuar estudando mais e mais sobre o evangelho de João, porque, de fato, ele é cativante. Eu peço a você que me acompanhe na leitura do capítulo 21. A partir do versículo 15, nós vamos até o último versículo, versículo 25, onde nós encontramos nesse texto o Senhor restaurando Pedro de 2 maneiras. Com a Bíblia aberta, vamos à leitura da palavra do Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Esse discípulo era aquele que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer.
Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Pode tomar o seu assento? Meus irmãos, na semana passada nós vimos que 7 dos discípulos de Jesus, eles estavam reunidos e de repente o apóstolo Pedro decidiu pescar. Vou pescar, disse Pedro, e os discípulos decidiram também pescar junto com ele. E eles então entraram naquele que é chamado Mar da Galileia, na verdade é um lago, e ali eles passaram a noite inteira pescando, porém não tiveram êxito, não pegaram absolutamente nada, não pegaram um peixinho sequer, absolutamente nada. Quando o sol começou a querer aparecer, eles então decidiram voltar, como era costume deles, para limpar as redes e se preparar para a pescaria na noite seguinte. E quando eles estão retornando sem nenhum peixe, um sujeito estranho, que eles não sabiam quem era, porque por causa da névoa, disse: ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? Pegaram alguma coisa? E esse estranho era Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo disse assim, eles disseram para Jesus assim: não pegamos nada. E o Senhor então disse: lança a rede do lado direito do barco e vocês vão encontrar. E eles fizeram, como consequência disso, eles pegaram 153 grandes peixes. E quando isso aconteceu, o evangelista João teve uma percepção. Ele percebeu que era o Senhor Jesus, porque ele se lembrou da primeira pesca, lá no começo do ministério de Jesus Cristo, 3 anos antes. E ele disse então a Pedro: Pedro é o Senhor. Então Pedro imediatamente ele se lançou ao mar, lembrando que estava a apenas 90 metros, bem pertinho, e ele foi em direção ao Senhor, até porque o barco estava pesado por causa dos peixes, então era mais rápido chegar dessa forma, e ele se lança e vai em direção ao Senhor Jesus Cristo. E quando ele chega lá, o Senhor Jesus Cristo estava diante de um braseiro. Eu estou destacando aqui para que você guarde isso aqui na sua mente. Diante de um braseiro com um peixe e um pedacinho de pão ali, ou alguns pedacinhos de pães. E aí então, depois disso, o Senhor Jesus então começa nesse processo aqui a restaurar Pedro. Como nós vimos na semana passada, tudo o que aconteceu aqui nessa pesca maravilhosa, que é a segunda pesca, era um lembrete para Pedro de que as coisas continuam do jeito que sempre foram. Ele continua sendo o discípulo amado de Jesus. Ele continua sendo um seguidor de Jesus. Ele continua sendo aquele que não deveria jamais voltar para a pesca. Porque agora ele era um pescador de homens, não mais de peixes. Pedro e os demais certamente entenderam o recado. Pedro captou a mensagem, mas ainda havia algo engasgado na consciência de Pedro. Você deve se lembrar que Pedro, na quinta-feira da paixão, havia negado o Senhor Jesus por 3 vezes. Após solenes promessas diante do Senhor de fidelidade, até mesmo dando a sua vida, e Pedro termina fugindo como um covarde. Pedro termina a história lá no capítulo 13, chorando amargamente, porque negou o Senhor Jesus Cristo. E se você prestar atenção, desde o capítulo 13, além de Jesus Cristo, é claro, o apóstolo Pedro é o personagem destacado. É o personagem destacado. Lá naquela quinta-feira da paixão, você vai ver muitos eventos acontecendo em torno de Pedro. Pedro é destacado, suas falhas, seus erros, sua maneira afoita de ser. Você deve se lembrar que na quinta-feira da paixão, o Senhor Jesus, ele se reúne com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. Eles entram no recinto, todo mundo com o pé sujo, porque não tinha um escravo para lavar os pés. E aí o Senhor Jesus dá uma lição neles. Começa a lavar o pé de todo mundo, bota uma toalha, pega uma bacia, começa a lavar o pé de todo mundo. Aí chega no Pedrão. O Pedrão então pergunta para Jesus: Senhor, vais lavar meus pés? O Senhor Jesus diz que sim. E Pedro diz: nunca lavarás os meus pés?
E o Senhor disse, então se eu não lavar teu pé, você não vai ter parte comigo. E aí Pedro foi dar água para o vinho, foi para o outro extremo, então lava tudo então. Já que é assim, lava tudo. Veja, Pedro afoito. A história está começando a mostrar para nós um personagem, destacando um personagem para nós. Esse personagem é Pedro. Ainda no capítulo 13, o Senhor prediz ali que Pedro vai negar o Senhor por 3 vezes. Ao mesmo tempo em que ele afirma que daria a sua vida por eles. Tem lugar aqui, ó. Elaine, tem lugar aqui, ó. É aqui no cantinho, aqui, ao pé da Rose. Ao mesmo tempo que ele afirma que daria a sua vida por ele. Quando nós chegamos lá no capítulo 18, quando o Senhor está ali, depois, lógico, de ter orado no Getsemane, Pedro dormiu ali no Getsemane, no capítulo 17, não vigiou com Jesus, pisou na bola. Depois, no capítulo 18, a guarda romana, juntamente com os oficiais romanos, com os guardas do templo, chegam para prender Jesus. E o que Pedro faz? Saca a espada e voa na orelha do pobre do Malco. É repreendido pelo Senhor Jesus Cristo. E ainda, nesse mesmo capítulo, naquela noite sombria, enquanto Pedro estava diante de um braseiro, lá no capítulo 13, se aquecendo, ele então nega o Senhor por 3 vezes, diante de pessoas comuns como criadas. No outro dia, o Senhor Jesus foi condenado à morte, passou pela cruz, foi julgado por Pôncio Pilatos. E Pedro? Pedro simplesmente desapareceu, ninguém sabe, ninguém viu. Que fim trágico para esse discípulo de Jesus. Que fim trágico. Que frustração. Que decepção. Que vergonha. De certa forma, o apóstolo Pedro, como podemos perceber, foi o discípulo mais destacado a partir do capítulo 13, naquele episódio que narra a paixão de Cristo. E é importante que vocês entendam que o que nós vamos estudar aqui tem que ser lido lado a lado com o que aconteceu no capítulo 13. Porque naquela pesca maravilhosa ou milagrosa, o Senhor estava lembrando Pedro de onde ele saiu, de onde não deveria voltar. Saiu da pesca, não era para voltar para a pesca. Agora o Senhor vai restaurar também o ministério de Pedro. Também o ministério de Pedro. Porque depois do que aconteceu lá no capítulo 13, 14, 15, 16 até o 18, Pedro não foi mais o mesmo. Se encontrou frustrado, decepcionado e sumiu. Fugiu como covarde. Então é importante lembrar que o que o Senhor Jesus vai fazer aqui nesse texto é levar Pedro lá de volta para aquilo que aconteceu naquele dia. Para os eventos que aconteceram no dia da morte de Jesus. Mas antes de mais nada, eu preciso que você se coloque por 1 minuto no lugar de Pedro. Supondo que você negou Jesus, que você pecou dessa forma, eu te pergunto, como você estaria se sentindo? Talvez envergonhado. Talvez triste. Decepcionado consigo mesmo. Frustrado. Talvez se sentindo o pior lixo da humanidade. Afinal, você negou Jesus Cristo como seu Senhor. É preciso lembrar também que esta é a 3ª vez que Jesus aparece aos seus discípulos. E das outras 2 vezes, o Senhor não falou nada sobre Pedro ter negado Jesus. Ele não tocou ainda nesse assunto. Mas agora, nesse momento final da história de Jesus na terra, antes da sua ascensão, ele vai tocar nesse assunto. Porque Pedro precisa ser restaurado. E para restaurar Pedro, o Senhor Jesus vai fazer 3 perguntas semelhantes. Vejamos, versículo 15. Depois de comerem, lembrando que Jesus assou os peixes para eles e serviu, Jesus perguntou então a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E a resposta de Pedro é: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E o Senhor então diz: cuide dos meus cordeiros. Nós vamos perceber um padrão nas 3 perguntas de Jesus. Mas essa primeira pergunta, ela tem um destaque. É um pouquinho diferente das demais. É um pouquinho diferente das demais. E nós vamos perceber isso daqui a pouco. Agora, eu quero que você perceba por um instante que tudo foi planejado para que Pedro se lembrasse daquele momento da negação.
Todo o cenário aqui é preparado para Pedro recordar do dia, do momento em que ele negou o Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, Pedro negou o Senhor Jesus perto de um braseiro. E aqui o Senhor Jesus está com um braseiro na beira da praia para servir peixes aos seus discípulos. João só apresenta 2 momentos na história de Jesus em que há braseiro. Quando Pedro nega Jesus e quando Jesus restaura Pedro. Você deve se lembrar que lá no capítulo 18, versículo 18, está escrito: ora, os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro. Um braseiro. Segundo, Pedro negou o Senhor 3 vezes. E agora o Senhor, por 3 vezes, faz Pedro recordar desse fato, lhe perguntando: 3 vezes, Pedro, tu me amas? Terceiro, a predição com relação à negação de Pedro, lá no capítulo 13, foi introduzida com o famoso em verdade eu vos digo, e vem uma predição, algo que vai acontecer. Você vai me negar 3 vezes. Aqui também há uma predição após a restauração. Em verdade vos digo, uma repetição. Mas nós vamos ver isso mais para frente, qual é essa repetição. Mas há aqui uma repetição com relação a uma predição seguida da mesma expressão inicial. E veremos uma 4ª semelhança também nos versículos 18 e 19, quando a gente chegar lá. Agora, note a pergunta que nós encontramos no texto. Aqui nós temos uma pergunta comparativa, e essa pergunta aqui ela é um pouquinho diferente das demais. É uma pergunta onde Jesus está comparando Pedro com os demais discípulos. Mas por que o Senhor fez essa comparação? Você já se perguntou? Tu me ama mais do que esses aqui? É uma pergunta acompanhada de uma comparação, uma pergunta comparativa. O seu amor é maior do que os desses aqui? Dos outros 6 discípulos que estão aqui do lado? Essa comparação é feita para lembrar Pedro daquilo que ele falou na noite em que Jesus foi traído, lá naquela quinta-feira. É para lembrar Pedro de suas palavras. Se você abrir sua Bíblia lá no capítulo 13, a partir do versículo 33, você vai ver que o apóstolo Pedro disse ali. O Senhor Jesus diz assim aos seus discípulos: meus filhinhos, vou estar com vocês mais um pouco, porque ele vai morrer daqui a pouco. E vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, e agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Depois ele disse mais à frente, Simão Pedro, perguntou: Senhor, para onde vais? O Senhor está dizendo que vai para algum lugar que nós não podemos ir, mas para onde é que o Senhor vai? O Senhor Jesus responde: para onde eu vou, Pedro, vocês não podem seguir-me agora. Vocês não podem seguir-me agora. Mas saiba, em breve vocês me seguirão. Mais tarde vocês me seguirão. E aí Pedro então pergunta: Senhor, por que não posso te seguir agora? Ok, essa pergunta é interessante. Mas é Pedro, a gente não pode esperar muita coisa do Pedro. A seguir ele diz: darei a minha vida por ti. Darei a minha vida por ti. O Senhor Jesus respondeu: você, Pedro, dará a sua vida por mim? Eu asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E é quando nós recorremos ao Evangelho de Mateus, Mateus acrescenta ainda maiores informações sobre o que Pedro falou naquele dia. Pedro, eu vou abreviar o texto por conta do tempo, vou só nas palavras de Pedro aqui, depois você pode ler capítulo 26 de Mateus. Ali, Mateus descreve que Pedro disse assim: ainda que todos os outros discípulos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Olha o que Pedro disse. Ele disse que os outros podem negar Jesus, mas ele se garante: eu não. Ainda que todos te abandonem, Senhor, eu nunca te abandonarei. E depois ele disse ainda, lá registrado em Lucas: Senhor, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Essas foram as promessas que Pedro fez naquele dia. Eu não vou negar. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Darei a minha vida por ti. E ainda que esses aqui te abandonem, eu nunca te abandonarei. Eu nunca te abandonarei. Por isso o Senhor Jesus está fazendo uma pergunta comparativa para fazer Pedro recordar do que ele disse.
Você me ama mais do que eles? Hã? Você disse que eles poderiam negar, me abandonar. Você não. Então quer dizer que você me ama mais do que eles? O fato é, irmãos, que Pedro foi prepotente, foi arrogante. Pedro se julgou mais fiel do que os demais e caiu, tropeçou na sua soberba. Por isso o Senhor perguntou dessa forma para ele: você realmente me ama mais do que esses? Pedro, com a sua atitude arrogante, tropeçou e caiu, porque Pedro confiou na sua própria capacidade de se manter fiel a Jesus e sucumbiu. E se você fizer o mesmo, você também vai sucumbir. Com isso, irmãos, nós somos lembrados de que nada, absolutamente nada é na nossa força. Absolutamente nada. Quem nos sustenta firmes, quem nos mantém em pé é o Espírito Santo. Portanto, quando você conseguir vencer as tentações, quando você conseguir ser um cristão melhor, mais piedoso, lembre-se que você deve render toda a glória a Deus. Toda a glória a Deus. Não é porque você é competente, não é porque você é forte. É porque Ele está em você, Ele é forte. Ele agiu através da sua vida. Agora, quando você cai, é culpa sua mesmo. Aqui nós somos lembrados do que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, onde o apóstolo Paulo diz assim: pois aquele que cuida estar em pé, cuide, ou olhe para que não caia. Pedro caiu, simplesmente porque não vigiou o seu coração. O coração de Pedro enganou, o levou a pensar que ele era mais forte do que os demais. Prepotente, arrogante. Pedro foi altivo, foi soberbo. Vamos lembrar das palavras dele naquele dia, mais uma vez. Estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Eu me garanto, darei a minha vida por ti, e ainda que todos esses te abandonem, eu nunca te abandonarei. Pedro foi a aplicação prática de Provérbios 16, 18, que diz: a soberba precede a ruína, a altivez do espírito precede a queda. Eu e vocês podemos não ter cometido o mesmo pecado de Pedro, de ter negado Jesus dessa forma, abertamente, diante de pessoas, por 3 vezes. Mas podemos nutrir no nosso caráter o pecado da soberba, da arrogância, do orgulho, de se achar melhor do que os outros. Porque é isso que a soberba faz. Ela nos leva a pensar que somos melhores do que os outros. Todos aqui podem cair, mas eu não. O que eu faço é melhor do que os outros, as coisas que os outros fazem. Porque eu me julgo melhor. Pedro se julgou mais corajoso do que todos e provou ser o mais covarde de todos. Eu digo isso porque algumas vezes eu vejo um espírito de soberba no meio de muitos reformados. E isso para mim não faz o menor sentido. É uma contradição de termos você ter alguém que é reformado e é soberbo ao mesmo tempo. Porque a crença na doutrina da depravação total nos faz lembrar de que nós não somos nada, absolutamente nada, a parte da graça irresistível de Deus em nossas vidas. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores, nós fomos agraciados, é pura graça. Portanto, é contrassenso haver alguém que é reformado e orgulhoso ao mesmo tempo. Porque a doutrina da depravação total quebra o nosso orgulho, porque nos faz lembrar que nós merecíamos o inferno por causa do que nós somos. E você foi salvo não é porque você é bonzinho, é porque é graça. Se é graça, não há mérito. Se não há mérito, significa que você não fez nada para merecer. Então como é que você pode ser orgulhoso? Como é que o reformado pode ser orgulhoso? A nossa salvação é mérito do Senhor. Meus irmãos, eu estou olhando aqui hoje, cada domingo que passa, daqui a pouco nós vamos ter que abaixar as cadeiras ali. A igreja está crescendo numericamente. É bonito de ver isso. Nós estamos aqui, muita gente aqui. Mas nós devemos tomar cuidado com o nosso coração, para não nutrir nesse momento a soberba. A soberba. De achar que nós, porque estamos crescendo, somos melhores, olha quanta gente nós temos aqui. Não é mérito nosso. Não é mérito meu. Não é mérito meu.
Não há diferença entre uma igreja fiel com 4 ou 5 membros para uma igreja com 200 membros que seja fiel. Não há diferença e nós não devemos medir uma igreja, a qualidade de uma igreja pela quantidade de pessoas. Porque há muitas igrejas fiéis com 4, 3, 5 membros por aí espalhados pelo mundo, sendo perseguidos com mais fidelidade do que nós até. Com mais fidelidade. Então devemos tomar cuidado, porque quando a igreja é pequena, a soberba geralmente não brota no nosso coração quando a igreja está ali com 4, 5 membros. Mas quando a igreja começa a crescer, aí nós todos precisamos guardar o nosso coração para não nutrir esse orgulho denominacional. Se está crescendo, é graças a Ele. É o Senhor que está trazendo as pessoas. Não há mérito em vocês, não há mérito em mim, não há mérito na denominação. O mérito é do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Bem, após o Senhor lembrar Pedro de sua soberba, ao demonstrar ser melhor do que os demais, o Senhor faz a segunda pergunta. Simão, filho de João, você me ama? E a resposta, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Basicamente a mesma repetição, mas sem a comparação. Vamos para a terceira vez. Pela terceira vez, versículo 17. Ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E o texto agora nos diz que quando ele ouviu pela terceira vez, o Pedro ficou magoado. Ele sentiu. Ele ficou magoado porque o Senhor perguntou pela terceira vez, Pedro, você me ama? E aí Pedro responde agora de maneira um pouco diferente. Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabes que te amo. E o Senhor repete, cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Quando nós lemos esse texto em português, nós perdemos um detalhe que aparece aí. Mas quando nós lemos o texto em grego, nós percebemos um jogo de palavras entre Jesus e Pedro. E isso é significante para que a gente entenda o que aconteceu com Pedro. O que está acontecendo nesse momento da história e como conectar isso com o capítulo 13. Em português nós lemos assim, tu me amas? Sim, te amo. Tu me amas? Sim, te amo. Tu me amas? Sim, te amo. Né? A mesma palavra, a mesma expressão. Mas quando nós chegamos no grego, e eu preciso dizer a vocês que existem 7 palavras gregas para descrever os tipos de amor que existe. O mais comum, que você conhece muito bem, são 3, né? Certamente. Mas existem palavras para descrever graus entre relacionamento, ou até mesmo grau com relação ao amor, o tamanho do amor. Vou colocar aqui os 3 aí que vocês mais conhecem. Vou colocar os 2 aqui. Um deles é o amor eros, né? Que se refere àquele amor romântico, amor sexual, né? De onde sai a palavra erótico, inclusive, né? Existe o amor ágape, que é o mais conhecido de todos. O amor ágape é frequentemente usado no Novo Testamento, ou na escrita grega, para descrever aquele amor altruísta. Aquele amor universal, aquele amor onde o sujeito se doa, aquele amor onde o sujeito é capaz de dar a sua vida pelo próximo. Esse é o amor ágape, é a expressão profunda de amor, é a expressão profunda de amor universal. Esse é o amor que Cristo teve para com o seu povo. Mas também existe aí uma outra palavrinha para descrever um tipo de amor, filia. Designa o amor de amizade, de afeto, de carinho, de reciprocidade. É aquele amor que há entre os amigos. No português, nós dificilmente vamos falar para um amigo, eu falo, Rafael, te amo. Não tem problema falar isso. Mas geralmente nós estamos dizendo assim, eu gosto de você. Eu não amo o Rafael como eu amo a Roseli. É diferente. Existem graus de amor. Eu não amo meus filhos da mesma forma que eu amo a minha esposa. Percebe? Existe grau, só que não existe palavras na língua portuguesa, mas existe na língua grega. Então esse amor filia aqui, ele designa esse amor de amizade, é o mesmo que dizer, eu gosto de você. Agora, veja o texto, agora você guardou ágape e filia como 2 formas de demonstrar amor.
O amor ágape é aquele amor intenso, aquele amor profundo que Pedro prometeu lá no capítulo 13, eu vou dar a minha vida. É lá o amor ágape ali. Pedro está dizendo, vou amar você dessa forma, é o amor ágape. E aí o Senhor Jesus então chega para Pedro, agora eu mudei as palavras aí. Depois de comer, Jesus perguntou, Simão, filho de João, você ágapas-me mais do que estes? Você me ama com aquele amor intenso lá do capítulo 13? Você daria a sua vida por mim? Olha, note a resposta de Pedro. Pedro não disse que amava o Senhor com esse mesmo amor da pergunta. Ele disse, Senhor, tu sabes que filose. Eu amo o Senhor, mas não é com aquele amor. É com esse aqui. Eu gosto do Senhor, mas eu não te amo daquela forma intensa. E aí vamos à segunda vez. Repete a mesma coisa. O Senhor pergunta, Pedro, ágapas-me? E ele responde, sim, Senhor, filose. Agora, olha o que Jesus vai fazer na terceira pergunta. O Senhor não vai usar na terceira pergunta o verbo, a palavra ágape, ou ágape-me. Ele vai usar as palavras que Pedro usou. Pela terceira vez, Simão, filho de João, você files-me? Veja, Jesus não está usando ágape. A pergunta mudou agora. Você me ama? É como se Jesus perguntasse, você gosta de mim? A outra pergunta é, você me ama? É diferente se a minha esposa falar para mim assim, eu te amo, e eu falar, eu gosto de você, ela acabou, vou dormir no sofá. Porque é diferente, tem uma intensidade diferente. E agora o Senhor Jesus muda então. Pedro, fileis-me. E aí o texto diz que Pedro ficou magoado. Porque Jesus está perguntando pela terceira vez. Na terceira vez ainda Jesus inverte a pergunta. E agora, note a resposta de Pedro. Que interessante. Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe que filote. Não adianta eu falar para o Senhor que eu amo com amor ágape, como eu disse lá atrás. O Senhor já provou que conhece todas as coisas. Se cumpriu o que o Senhor disse, eu realmente neguei o Senhor. Então, eu não sou cara de pau de dizer que eu amo o Senhor dessa forma. Por isso, o Senhor sabe todas as coisas. Não tem como esconder do Senhor. Não tem como. O Senhor sabe de tudo. Com isso, nós percebemos uma grande atitude na mudança de Pedro. Pedro mudou muito agora. E nós conseguimos perceber na resposta dele. Naquela quinta-feira, Pedro fez afirmações descuidadas, grandes, inalcançáveis, altas demais para a sua fé. Agora Pedro está mostrando que ele aprendeu a lição ao escolher as palavras corretas. Ele escolheu a palavra de menor significado para demonstrar o seu amor por Jesus. Franco, sincero, porque ele sabe que diante do Filho de Deus, que o conhece como ninguém, não tem como esconder dele o seu sentimento. Portanto, não tem como enganar o Senhor dizendo que o ama com amor ágape, quando na verdade o Senhor sabe que não chega a tanto. Como o próprio Pedro havia mostrado lá no capítulo 13. Outro detalhe que nós percebemos nas três perguntas é a repetição da ordem dada a Pedro. Por 3 vezes o Senhor repete com palavras diferentes, é verdade, a ordem. A ordem é, pastoreie, cuide do meu rebanho, cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Isso é significativo. Isso é importante porque o Senhor não está apenas restaurando a fé de Pedro. Não está apenas restaurando o ânimo de Pedro, mas também o seu ministério. Você deve se lembrar, na semana passada, que não era para Pedro estar pescando mais. Porque quando ele foi chamado para ser um discípulo, Jesus disse que não era para ele pescar mais. Porque ele seria um pescador de homens, não de peixes. Estava lá Pedro, no mar novamente pescando. E agora o Senhor está restaurando Pedro, dizendo, Pedro, não é para pescar. Você não é mais pescador, agora você tem que pastorear as minhas ovelhas. Você tem que cuidar das minhas ovelhas. O Senhor está restaurando também o ministério de Pedro. E de fato, Pedro foi um pastor, um presbítero, um ministro de Jesus. Pedro serviu na implantação da igreja no primeiro século. Ele abriu as portas para os judeus, ele abriu as portas para os samaritanos, ele abriu as portas para os gentios.
O apóstolo Pedro foi fundamental na estruturação da doutrina da salvação no Novo Testamento. Ele estava lá no primeiro concílio de Jerusalém, descrito no capítulo 15 de Atos. Pedro, de fato, aprendeu aquilo que Jesus disse. É preciso negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. A seguir, para caminhar no fim, o Senhor vai predizer a morte, o tipo de morte que Pedro vai experimentar. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Aí João comenta, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria. Ora, olha essa palavra, guarde, glorificar a Deus. Disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, outra palavrinha, siga-me. 2 palavrinhas para você destacar aí na sua Bíblia. Glorificar a Deus com a sua morte e siga-me. Elas estão ligadas. E estão ligadas também com o que foi dito lá no capítulo 13. Nós sabemos, irmãos, que quando João escreveu esse evangelho, ele escreveu lá entre o ano 90 e ano 100. Último evangelho. Nesse tempo, Pedro já tinha batido as botas, já tinha morrido. Segundo os historiadores, como Orígenes, por exemplo, Tertuliano, Eusébio de Cesareia, Pedro morreu no ano 67, debaixo do imperador Nero, debaixo do poder do imperador Nero. O que o Senhor Jesus está dizendo nesse texto é que um dia, de forma metafórica, Pedro vai ficar velho. A idade vai chegar, ele vai perder a força dos seus braços, dos seus movimentos, e ele não vai conseguir mais se vestir. Ele não vai conseguir mais levantar os seus braços, então alguém vai ter que vir e o vesti-lo. Essa é uma referência àquilo que aconteceria com Pedro. Pedro seria morto numa cruz. Teria os seus braços estendidos, amarrados por uma corda, pendurado numa cruz. Contra a vontade da carne, Pedro então um dia seria levantado de um lugar do chão, estando numa cruz, num lugar de execução. Quanto a isso, é importante, interessante observar que a expressão estender as mãos é frequentemente usada nos escritos gregos, nos autores gregos e pelos pais primitivos cristãos para descrever a crucificação. Estender as mãos passou a ser um sinônimo de crucificação para os pais gregos. Inclusive, Tertuliano e Eusébio relataram a morte de Pedro da seguinte forma. Eusébio disse o seguinte, mas Pedro parece ter pregado no Ponto, e na Galácia, e na Bitínia, e na Capadócia, e na Ásia aos judeus da dispersão. E por último, tendo ido a Roma, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois assim ele mesmo pediu para morrer. História Eclesiástica 3. Tertuliano disse o seguinte, Tertuliano foi mais cirúrgico ainda. Lembre, a ideia de vestir-se, a ideia de cingir-se, é a mesma coisa. Ele disse assim, em Roma, foi Nero quem primeiro manchou de sangue essa fé ascendente. Então Pedro foi cingido, vestido. Olha a palavra que ele usou para descrever a crucificação. Ele foi cingido, vestido. Porque foi isso que Jesus disse. Um dia, hoje você tem força, vigor, mas um dia alguém vai vesti-lo. Vai te levar para um lugar que você não quer. E aí João então entende que era uma referência ao tipo de morte que Pedro enfrentaria. Depois do Senhor dizer isso, o Senhor começa então a caminhar com Pedro. O Senhor diz a Pedro, siga-me, e Pedro segue Jesus e começa uma caminhada. E nisso que eles estão andando, o texto nos diz, veja aí o versículo 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Então o Senhor Jesus está caminhando agora com Pedro e Joãozão, que é o discípulo a quem Jesus amava, eu não quero ficar fora dessa. Eu quero estar perto do meu Senhor. E aí começou a seguir Pedro e Jesus. E o texto diz que quando Pedro viu, perguntou. Pedro pergunta para Jesus. Tá, eu vou morrer desse jeito aí. E o João? Como é que o João vai morrer?
Qual que é o tipo de morte, João? E a resposta de Jesus é: se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, o que importa? O que lhe importa? E aí Jesus diz assim: quanto a você, Pedro, siga-me. Não importa como João vai morrer. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, para você não importa. Você só precisa de uma coisa, Pedro: me seguir. Me seguir. Então o Senhor lembra Pedro, nesse momento, que Pedro não deve se preocupar com mais nada além de seguir Jesus. Pouco importa como João vai morrer, pouco importa as coisas que vão acontecer daqui para frente. A única coisa que Pedro precisa se lembrar é da sua missão. Ele precisa seguir Jesus. Evidentemente que siga-me aqui do versículo 19 tem um sentido diferente do siga-me do versículo 22. No versículo 19, o siga-me aqui é um siga-me literal. Venha atrás de mim andando, caminhando. Mas o siga-me do versículo 22 não é literal. O siga-me do versículo 22, ele tem um significado diferente. É um lembrete para que Pedro, que apesar de ter caído daquela forma, é um lembrete para ele que apesar de tudo isso, ele ainda é um discípulo de Jesus, porque um discípulo é um seguidor. É isso que um discípulo é, um aprendiz que anda seguindo o seu mestre, aprendendo com o seu mestre, vivendo com o seu mestre. É isso que nós somos discípulos de Jesus, nós seguimos a Jesus. E como tal, Pedro tem a missão de pastorear as ovelhas do Senhor, bem como a viver uma vida imitando o Senhor. E Pedro vai imitar o Senhor, sim, no seu sofrimento, na sua vida e na morte de Jesus. Esse siga-me é no mesmo sentido em que nós seguimos a Jesus. Nós seguimos a Jesus, se alguém perguntar, vocês seguem a Jesus? Nós vamos dizer sim, mas eu não estou vendo ele andando na frente, eu estou andando atrás dele. Não é literal. O que significa dizer que nós seguimos a Jesus? Significa que nós somos discípulos, aprendizes, que nós somos chamados a tomar a cruz de Jesus e segui-lo diariamente, imitando assim o seu caráter. É assim que nós seguimos Jesus. Desse modo, o Senhor estava a renovar o chamado de Pedro como um discípulo e um apóstolo. Pedro foi chamado a seguir Jesus. E de fato, Pedro seguiu até a morte. E isso nos faz lembrar mais uma vez lá do capítulo 13. Lembra que eu falei para você guardar na mente a palavra seguir? Agora vamos voltar lá para o capítulo 13, a partir do versículo 31. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem é glorificado. Essa outra palavrinha que eu pedi para você guardar lá sobre a morte de Pedro, lembra? Pedro ia glorificar com a sua morte. Por quê? Porque é as palavras que Jesus usou lá no capítulo 13. Veja o texto. O Filho do Homem é glorificado. Jesus está falando que vai morrer. E Deus é glorificado nele. Jesus está tratando a sua morte como uma morte no aspecto glorificado. E lá, na negação de Pedro, ou na restauração de Pedro, a morte dele também é descrita assim. Mas continue. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Para onde Jesus estava indo? Glorificar a Deus. Como? Morrendo na cruz. Aí depois o apóstolo Pedro então pergunta. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Onde o senhor está indo? Que nós não podemos ir. E aí Jesus responde mais uma vez: Simão, para onde eu vou? Vocês não podem seguir-me agora. Eu vou para a cruz, eu vou para o martírio, eu vou morrer. Mas mais tarde vocês vão me seguir. Mais tarde vocês também morrerão dessa forma. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? E agora, veja como Pedro entendeu as implicações disso. Claro que eu posso seguir-te agora, inclusive, darei a minha vida por ti. Também vou glorificar com a minha vida. Também vou morrer, se for preciso. E o Senhor Jesus olha e fala: você vai dar a sua vida por mim? Na verdade, você vai me negar 3 vezes. Note a semelhança. Em João capítulo 13, o Senhor descreve que aquele que é glorificado e glorifica a Deus, e sua morte é Jesus Cristo. E agora, João também vai glorificar a Deus.
com a sua morte, também numa cruz. As palavras de Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, falando de João, o que importa, isso trouxe alguns boatos naqueles dias. Tinha pessoas que inventavam as coisas lá, já tinha o que os pessoal chama de fake news hoje, já tinha naquela época. Alguns boatos sobre a morte de João. O pessoal começou a dizer que, na verdade, João não ia experimentar a morte. Que Jesus quis dizer que João não ia experimentar a morte. Então, João, como está encerrando o seu livro, ele aproveita o versículo 23, lembrando que João escreveu muito tempo depois desses fatos, então o boato já tinha se espalhado, e agora é a chance de corrigir isso. Porque João está velho. E logo João vai morrer. E as pessoas estão dizendo que Jesus disse que João não vai morrer, estão olhando para o homem cada vez mais velho. O que está acontecendo com João? Cadê essa promessa? Ela está com o pé na cova. Como é que faz? Aí o versículo 23, João esclarece ali. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, ele apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? O que lhe importa? O Senhor não disse que ele não ia morrer. Só disse que se ele quisesse. E assim, o boato foi desfeito, a verdade apareceu. E por fim, João, ele então vai bater o seu encã final do livro. Ele vai dizer assim, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Agora, por que está no plural, sabemos? Porque não é só João que deu esse testemunho aqui. Muitos outros deram o mesmo testemunho. Então, João coloca no seu escrito aqui que o que ele escreveu é verdade, o que ele registrou é verdade, e ele e mais outros sabem que o testemunho é verdadeiro. Tem testemunhas, tem provas. Autoria confirmada, testemunho provado, então chegamos à consideração final do Evangelho de João. João termina dizendo assim, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E assim termina o Evangelho de João, nos revelando o amor, a misericórdia do nosso Mestre para com um discípulo imperfeito, cheio de falhas como Pedro. Essa história final também serve como espelho para mim e para você. Se nós somos discípulos, é claro. Por quê? Porque assim como Pedro, nós somos imperfeitos. Nós estamos num estágio de aperfeiçoamento, onde estamos sendo aperfeiçoados pelo poder do Espírito Santo que atua em nós, utilizando os meios da graça. Vocês já estão careca de saber que é a palavra, a oração e a comunhão com os santos. Esse texto também é um lembrete de que nós devemos seguir a Jesus vivendo nessa terra, caminhando por suas pegadas. Devemos andar como Cristo andou. E a pergunta que eu faço é, como Cristo andou nessa terra? O apóstolo Pedro, o apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 2, versículo 3, diz assim, sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Veja, Jesus está dizendo que nós, crentes, devemos conhecer os mandamentos. Não só isso, devemos obedecer os mandamentos, porque alguém que diz que conhece os mandamentos, mas não obedece, o mandamento é mentiroso. E a verdade não está nessa pessoa. Aí ele continua dizendo, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Porque a palavra de Deus está nele. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, olha aí, deve andar como ele andou. Como Jesus Cristo andou? Jesus Cristo viveu nessa terra uma vida perfeita, uma vida santa, uma vida digna. E é isso que nós devemos fazer, viver nessa terra de forma perfeita. Deus não quer de você nada menos do que a perfeição. Então vamos fechar essa igreja, vamos embora, porque não tem um perfeito aqui. E agora? E a nossa imperfeição, que tem o nome de pecado, é o que nos arrasta para o inferno.
que nos arrasta para a perdição. Agora, se eu estou dizendo que ninguém aqui é perfeito e de fato não somos mesmo, então será que todos nós estamos condenados ao inferno? Porque ninguém consegue viver perfeitamente. E aqui entra o papel do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim viveu nessa terra uma vida perfeita para substituir imperfeitos como eu e você. Como eu e você. Veja o que João escreveu, o último slide, lá no capítulo 3, do 1 ao 5 de 1 João. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Somos imperfeitos? Claro que somos. Mas ainda assim somos chamados por Ele de filhos. De filhos. Por isso o mundo não conhece, porque não o conheceu. Agora próximo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, ainda não aconteceu. Não somos ainda perfeitos como Ele é. Mas João diz, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Isso significa que nesse mundo seremos imperfeitos, assim como Pedro foi, mas estamos no estágio de aperfeiçoamento. E um dia, quando Cristo se manifestar, seremos como Ele. A seguir, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. A esperança nessa verdade de que nós somos filhos de Deus, de que um dia seremos semelhantes ao Senhor, nos dá vigor para lutar contra o pecado. E quando você luta contra o pecado, você é purificado do seu pecado. João continua, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. João nos lembra que o pecado é a transgressão da lei, a violação da lei de Deus. E aqui nós somos lembrados de que Deus não vai tratar com amor aqueles que violam a sua santa lei. Nós sabemos que para aqueles que violam a lei de Deus, haverá condenação eterna. Condenação eterna. Mas o problema persiste, porque todos nós aqui violamos a santa lei de Deus. Provavelmente você violou hoje vindo aqui no caminho do culto. Pode ser que você está violando agora, pensando mal de mim. Você pensou que eu era um padre, pronto. O problema é que todos nós violamos a santa lei de Deus. E se isso é verdade, como de fato é verdade, estamos todos nós perdidos, condenados ao inferno, sem esperança nenhuma, sem nenhuma chance. Então João nos lembra do glorioso Evangelho, parte final. João termina dizendo, vocês sabem que Ele, Jesus Cristo, se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Ufa, que alívio. Sou um transgressor da lei, sou um discípulo imperfeito, sou um pecador, sou um discípulo assim como Pedro, lutando contra meus pecados. Não consigo ser perfeito como Ele é, mas eu tenho a esperança de que um dia eu serei como Ele é quando Ele se manifestar. Um dia eu serei como Ele, mas como eu vou lidar com a minha condição diante de Deus, já que eu sou um pecador? Calma, João diz a você. Nós sabemos que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E o nosso substituto não tem pecado. João nos lembra que o nosso substituto é perfeito, que Ele pagou o preço dos nossos pecados. E eu pergunto a vocês, há verdade melhor do que essa? Onde haverá mais consolo do que no Evangelho de Jesus Cristo? Remova o Evangelho de sua vida e você será pior do que um pagão. Se existe uma verdade que eu e vocês jamais podemos nos esquecer, é de que o perfeito Filho de Deus, em obediência a Deus Pai, derramou seu precioso sangue para nos redimir. A verdade é que naquela cruz Ele satisfez a ira do Pai. A justiça de Cristo daquela cruz foi imputada em cada um de nós. E essa verdade é tão fundamental, a verdade de que nós fomos resgatados, salvos por causa da morte expiatória de Cristo, do seu sacrifício vicário, é tão importante e fundamental para o cristão, que o Senhor não quer que você se esqueça disso. E para lembrá-lo, de forma até mesmo visível, o Senhor estabeleceu o sacramento da ceia do Senhor.
onde através dos elementos nós seremos lembrados que um corpo real foi traspassado naquela cruz. O corpo de Jesus. Onde seremos lembrados, através do cálice, que o sangue de Jesus Cristo foi derramado naquela cruz. É o sangue que nos purifica de todos os pecados. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu gostaria que você relembrasse dessas verdades. E ao relembrá-las, jubile em seu coração. Vibre de alegria em seu coração. Porque esses elementos comuns foram separados para um uso espiritual, especial. Para ser para mim e para você um lembrete de que Cristo está alimentando a nossa alma. E que o nosso Senhor morreu naquela cruz. Vamos nos colocar em pé.